Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós voltarmos depois de um necessário recesso que tivemos, né? Foi bom a comunhão das famílias, a comunhão continua, que os irmãos podem ver aqui. Tá, a bênção. Aleluia. Mas, com certeza, esses domingos onde, entre uma matéria e outra, pudemos dar uma parada para termos um tempo com as famílias, foi importante, mas é claro que o D de dominical em EBD não pode parar, né? Então, como os irmãos estão vendo aí na projeção, nós vamos começar este material. Ele é da mesma editora que já utilizamos outros livros, fizemos Filipenses e Tiago, e hoje nós vamos começar a exposição de Colossenses. Esta é uma carta muito importante em sua particularidade, né? Cada livro da Bíblia faria extrema falta nas Escrituras, mas essa, na sua particularidade, é extremamente importante, e isso tem a ver com o título que está ali na capa do nosso material, a suficiência de Cristo. Então, em outras palavras, meus irmãos, resumindo o que nós vamos ver, é claro que tem muito mais do que isso, mas é um bom resumo. Não há necessidade de acrescentar ou adicionar absolutamente nada à obra de Cristo nas nossas vidas. E, infelizmente, por má intenção, ou às vezes até por uma boa intenção envolvida em ignorância, isso tem acontecido em muitas igrejas ou grupos que se dizem cristãos. E a gente vai passar aí muitas semanas explorando esse tema na nossa EBD. Antes de mais nada, vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui hoje. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, viva e eficaz, e que ela venha falar-nos profundamente nas nossas manhãs de domingo, que durante a semana, Deus, nosso estudo pessoal desta matéria, deste material, nós possamos também ser desafiados a um maior compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos lá, começando a nossa caminhada. Nós estamos na página número 5 da nossa apostila. Nós vamos falar primeiro, pedir ao pessoal dos slides que passa para mim, por favor, dos nossos objetivos no nosso estudo, ok? Acompanha aí nessa coluna do lado esquerdo. Nosso objetivo primeiro tem a ver com saber, ou seja, o nosso conhecimento, que Paulo escreveu a carta para enfatizar a suficiência de Cristo e combater um falso ensinamento conhecido como a heresia de Colossos, que é, obviamente, a cidade dos Colossenses. Esses objetivos, irmãos, são sobre esta lição, é claro, né? Não sobre a nossa matéria como um todo, certo? Sentir, parte afetiva. Desejo de estudar a carta para aprender sobre a suficiência de Cristo para a nossa salvação, sobre a heresia que ameaçou a igreja e o perigo que ela representa hoje para os cristãos. Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, irmãos, e pensa assim, nossa, como isso foi importante naquela época. Não necessariamente apenas naquela época. Ela é importante hoje. Não haveria sentido disso ser preservado se não tivesse aplicabilidade para a minha vida. É para quê? Para a gente ficar conhecendo o que aconteceu no passado? Isso não é. A Bíblia não é esse tipo de livro, que apenas faz fofoca do passado. Tudo que foi registrado, irmãos, tem um objetivo eterno, hoje e para todo sempre, certo? Inclusive, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele destaca aqui, tudo o que foi escrito para nossa admoestação. Então, a Bíblia registra determinadas falhas do passado para que nós possamos ser advertidos sobre o nosso comportamento no presente. E, finalmente, agir, a parte, obviamente, de aplicação. Buscando conhecimento nas Escrituras para combater os falsos ensinamentos e falsos mestres que se levantam no meio da igreja, exigindo algo mais, eles, né, que não seja de Cristo para alcançarmos a salvação. Irmãos, nos últimos anos, especialmente com um pouco mais de popularização
da teologia, até certo ponto, nós tivemos diversos efeitos no mundo evangélico, vamos falar particularmente do Brasil, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, pelo progresso da informática, da rede social, da internet, o acesso, a inclusão digital, ela mudou muita coisa na vida de muita gente, né? Hoje você vê o caboclo lá no meio da mata, tá lá no Instagram dele, e isso muda a cosmovisão da pessoa. Antes ela estava acostumada a olhar ao redor e aquilo ali, naquela vila, naquela aldeia que ela morava, era o limite do mundo dela. Hoje ela, com um clique, ela está passeando na Champs-Élysées em Paris, pelo menos virtualmente. Se você acha que isso não muda você como pessoa, você está bem enganado. Muda. Muda a forma de você enxergar a vida. Bem, a disponibilidade de conhecimento bíblico-teológico também tem mudado um pouco a igreja. Você quer ver só uma coisa que pode parecer banal, mas não é? É também um efeito colateral disso? Há 10 anos atrás, você trazia alguém para cantar em Boa Vista pagando 100 mil reais. Ia cantar para Jesus, mas cobrava 100 mil reais. Tenta achar alguém que queira pagar isso agora para trazer qualquer pessoa para cantar aqui. A mentalidade mudou. Isso teve a ver com a forma como isso foi exposto nas redes sociais, principalmente, não nas redes sociais, mas foi exposto em vários lugares e popularizado de que é um absurdo o showbiz, né? Show business evangélico que acontecia. Então, a pessoa chamava de culto, chamava de ministério, mas quando na verdade ela devia chamar de show e de carreira. Que aí eu não tenho problema nenhum, faço sua carreira aí e tal. Mas, não, estou aqui fazendo ministério, mas eu cobro 100 mil reais para ir na sua casa, na sua cidade. Isso mudou drasticamente. Qual foi a última vez que você ouviu falar de um show gospel aqui em Boa Vista? Faz tempo, né? E muitas outras coisas. As estatísticas dizem também que a venda de livros aumentou e assim por diante. Ou seja, por que eu estou destacando isso, irmãos? Eu vou voltar agora ali no agir, né? Quando ele fala sobre se levantar contra falsos mestres, né, e contra seus ensinamentos e tudo mais, não é para você dar uma de cruzados na Idade Média, né, e botar uma armadura e sair acabando com as heresias na base da espada virtual, a espada internetial ou qualquer coisa assim. Porque realmente aconteceu esse fenômeno também, né, até certo ponto um pouco intransigente e intolerante com qualquer coisa que você discordava. Então, se fulano fazia alguma coisa diferente daquilo que você acreditava, fogueira para ele, né? Espada e acabou. Então, não é isso. Porém, irmãos, isso aí é um efeito pêndulo. Nós passamos décadas tolerando o que não poderia ser tolerado. E aí, quando o conhecimento começou a aumentar, o pêndulo dessa situação, dessa atitude, foi lá para o outro lado. E a gente começou a ser até um tanto demais intolerante com qualquer coisa. Irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o que nós devemos fazer, meus irmãos? Se identificamos de fato algo que não tem a ver com as Escrituras, você precisa se posicionar. Agora, é muito diferente você pegar os testemunhos de Jeová que negam a divindade de Cristo. Isso é uma heresia de primeira grandeza, certo? Isso é de fato uma heresia. Ok? E você pegar um irmãozinho que ensina uma prática que é equivocada, é um erro, mas você já botar o rótulo de heresia e já querer de novo queimar o fulano na fogueira. Os irmãos estão entendendo a diferença de lutar por aquilo que é certo, mas se transformar numa pessoa, né, difícil, intolerante e tudo mais? E olha, isso vocês estão ouvindo de alguém que combate tanto a heresia quanto o erro, mas na sua devida proporção. Nós temos irmãos queridos que pensam de forma divergente da gente, mas são em questões periféricas da fé. Eu nunca vou, por exemplo, irmãos, desprezar um irmão presbiteriano porque ele entende que você pode ser batizado jogando água sobre a cabeça, o batismo por aspersão. Eu discordo, para mim isso não tem base bíblica nenhuma. Foi uma prática em alguns pontos da história da igreja por questões de logística,
Mas nós não temos mais questão de logística. A gente mora na região da maior bacia hidrográfica do mundo. Para que eu preciso ficar economizando água? Vá num banho, vá num igarapé e batiza como a Bíblia diz para você batizar. Agora, eu tenho grandes amigos presbiterianos. Os irmãos estão entendendo como é que não tem sentido eu botar na fogueira o irmão porque uma discordância dessa? A maioria dos presbiterianos também é amilenista, o que eu entendo ser um erro de interpretação bíblica. Mas são meus irmãos queridos. Agora, eu não considero alguém que nega a divindade de Cristo, alguém que nega a Trindade, certo? Alguém que prega a salvação por obras, como meu irmão em Cristo. Porque essas, sim, são verdades de primeira grandeza na Escritura, são inegociáveis. E nós vamos desenvolver isso mais no nosso estudo, para ver que o que estava acontecendo em Colossos era sério, e por isso Paulo estava endereçando. Tá? Algo semelhante em termos de como lidar com erros, a gente viu quando passamos por Gálatas, na nossa exposição de domingo à noite. Seguindo para a coluna da direita, irmãos, antigamente, para a época, né, da carta, a carta era o meio de comunicação mais eficiente e rápido para longas distâncias. Na verdade, a carta ainda é um elemento de correspondência importante, um eficiente meio de comunicação visual, apesar de algumas vezes haver demora na entrega. Hoje, em nosso país, as cartas são enviadas ao destinatário da mensagem através do serviço dos Correios. Comunicados oficiais, em geral, ainda são mandados por carta. Logo, ela ainda é um meio respeitável e válido. Só que, na época, era o único meio respeitável e válido. Não havia outra alternativa. A nossa introdução ao nosso texto, né, está destacando, meus irmãos, que esse é um documento oficial daquela época, certo? Uma das vantagens do Império Romano é que ninguém saía mandando carta como se fosse fake news, né? Deixa eu mandar uma carta aqui em nome de Paulo para enganar alguém. Até tentavam, mas era rapidamente detectado porque havia uma série de mecanismos que o próprio Império Romano havia estabelecido, certo? Para assegurar a segurança de tudo, mas nesse caso de correspondência no Império. Algo muito interessante, irmãos, para 2000 anos atrás, certo? E isso tem a ver com o que está em Gálatas 4:4, sobre a plenitude dos tempos. Paulo escreve lá que, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo maduro, ok? Deus enviou seu Filho. Então, o Império Romano, irmãos, ele em si, obviamente, não era bom, nem gentil, nem nada disso, mas ele proporcionou as condições para que o Evangelho pudesse se espalhar da maneira como se espalhou. Um pouquinho antes do Império Romano, se você tentasse fazer as viagens que Paulo fez, a probabilidade de você ser morto era imensa. Mas o Império Romano, ele estabeleceu a Pax Romana, paz romana, aonde você poderia viajar pelas estratas, né? O termo estrada que a gente usa é um termo do latim, é um termo romano. Você podia viajar pelas estratas, algumas existem até hoje, a Via Ápia, por exemplo, na Itália, certo? Com calçamento de pedra. Pensa só, eram os enormes paralelepípedos, vamos chamar assim, que eles colocavam, porque durante o inverno, se não tivesse isso, você não conseguiria transitar. Então, os romanos em termos de administração do que eles conquistaram, eles eram muito bons. E você poderia viajar com segurança. Por quê? Toda hora você cruzava por centuriões ou soldados, enfim, que estavam patrulhando as estradas, e se você fosse pego, o que acontecia? Roubando, quer dizer, né? Se você fosse pego roubando. Qual era a condenação? Alguém lembra? Oi? Crucificação. E ninguém queria brincar com crucificação. Era uma morte horrenda. O Senhor Jesus, irmãos, durou pouco. As pessoas chegavam a ficar uma semana na cruz. Então ninguém queria brincar com essa situação. Então a Pax Romana era uma garantia de que as cartas iriam chegar e você poderia viajar com tranquilidade. Bem, depois do livro de Atos, entre os livros que formam a Bíblia, estão publicadas 21 cartas escritas por Paulo. Publicar 21 cartas escritas por Paulo, 13, e outros seguidores de Cristo, 8, direcionados aos grupos de cristãos, igrejas.
Entre as 9 cartas de Paulo direcionadas às igrejas está a carta de Colossenses. As outras 4 foram escritas para 3 pessoas: Timóteo, 2 cartas, né? Tito e Filemão. Receber uma carta indicava interesse particular em estabelecer uma ligação, pois envolvia desprendimento pessoal. Além disso, demonstrava uma preocupação própria em ver o êxito no processo de transmissão da informação pretendida. No caso do apóstolo e da carta aos Colossenses, ele se aproveitou do crédito da ferramenta para tornar eficaz o diálogo e a troca de informação entre os irmãos em Cristo. Então, meus irmãos, hoje em dia, a gente está tão acostumado com a troca de informação, não é isso? Só hoje eu já mandei umas 5 cartas através do WhatsApp. Você está tão facilitado hoje, você pode literalmente falar com alguém do outro lado do mundo em segundos. Meu irmão está morando em Portugal, algumas horas na frente. Mas às vezes quando eu estou tarde da noite, eu vejo uma coisa interessante, então eu mando para ele, dali a um pouquinho, quando ele acorda, ele já vê. Como é que eu seria, meus irmãos, no primeiro século? Levaria semanas para ele receber a minha correspondência. E eu também não teria como mandar um vídeo, um áudio ou qualquer coisa assim. Só algo escrito. Naquela época, meus irmãos, enviar uma carta, como o autor está destacando aqui, significava um grande envolvimento. Isso aqui é importante que eu mande para você. Havia um custo, é claro, que era muito maior do que o custo de uma mera carta normal hoje que você manda, que é centavos, eu nem sei quanto é, porque ninguém hoje em dia praticamente manda carta. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é mostrar que alguém me perguntou uma vez, por que não tem mais cartas no Novo Testamento? Há 2 motivos, irmãos, para isso. Número 1, as demais, inclusive a gente vai conhecer uma delas aqui no texto de Colossenses também, não eram importantes aos olhos de Deus que fossem preservadas para a igreja, certo? Os livros que nós temos no Novo Testamento, irmãos, os 27, são exatamente aqueles que nós precisamos. E há várias razões para nós afirmarmos isso. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos, mas outros foram escritos. Você não tem cópias desses evangelhos como você tem dos 4 que nós temos aqui. Você não tem cópias, por exemplo, da carta de 0 aos Coríntios. 0 aos Coríntios, pastor? É. A carta que nós chamamos de primeira, na verdade, foi a segunda carta que Paulo escreveu a eles. E a carta que nós chamamos de segunda, na verdade, foi a terceira carta. Pastor, cadê a carta 0 aos Coríntios? Ninguém sabe. Ela não foi preservada. A diferença, meus irmãos, como Deus cuidou destes textos que nós temos, mas não cuidou de outros, é que aponta por que nós não temos, em primeiro lugar, porque não temos tantas cartas assim. O segundo motivo é o que nós estamos explorando aqui. Não era como você escrever um texto do WhatsApp. Não era como você mandar um e-mail, né? Que é até um texto maior, você não vai mandar pelo WhatsApp, vai mandar por e-mail ou com um anexo ou qualquer coisa assim. Era algo que requeria, por exemplo, aonde escrever. Quanto custa uma resma de papel? R$15. 500 folhas. Não era assim no primeiro século. O papiro, que era vegetal, ou o pergaminho, que era animal, eram materiais caros. Isso também fazia a pessoa pensar mais de uma vez antes de mandar uma carta para alguém. Era algo importante e aí está o destaque também na nossa introdução, ok? Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a estrutura da carta, aqui já na página seguinte, na página 6. A carta de Paulo aos Colossenses começa com uma saudação, versículo 1 até o versículo 2 apenas, seguida de uma oração de ação de graças pela vida da igreja. Vamos lá para o nosso texto, meus irmãos, e olhar essa introdução, apenas ela mais de perto, e sermos formalmente apresentados ao nosso texto bíblico. Colossenses, capítulo número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos,
A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é uma saudação tão diferente assim das demais do apóstolo. É quase uma fórmula, né? Um padrão que ele usa em praticamente todas as suas cartas. Uma saudação e uma identificação dele e, quando tem, de companheiros que estivessem com ele. Ele vai assinar, certa feita, Paulo e Timóteo, Paulo e Silas, ou Silvano, e assim por diante. E aí, na segunda parte, meus irmãos, nós temos uma oração de ação de graças pela vida da igreja. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É interessante, meus irmãos, que Paulo frequentemente, eu acho que Gálatas é a única exceção, ele começa com uma saudação em que geralmente ele destaca algo positivo da igreja. Isso é uma maneira boa de você se comunicar com as pessoas, inclusive quando você vai fazer algo que Paulo faz em suas cartas, que é confrontar. Geralmente a gente conhece o pessoal que bate e assopra, né? Paulo assopra e bate, mas depois ele assopra de novo. Ele primeiro trazia esse destaque de algo bom que a igreja tinha, que ela apresentava, depois ele endereçava os problemas, e aí finalmente ele voltava, geralmente com um tom pastoral, um tom mais ameno, né? Mais gentil no final. O que nos mostra, meus irmãos, que você não precisa nem ser tão água com açúcar e nem ser azedo que nem um limão. Depende da circunstância, depende da igreja. Com os Gálatas, se você lembra da nossa posição, logo no comecinho já vai uma voadora giratória no peito, né? Porque a coisa lá estava muito feia. Eu me surpreendo que vocês tenham abandonado o evangelho, deixado de se enfeitiçar por outro evangelho, que não é, ele não pega nem o fôlego porque a coisa lá estava muito feia. De uma forma ou de outra, meus irmãos, quando ele faz isso, ele já elimina aquilo que não precisa ser tratado nessa carta. O que não precisa ser tratado? Ele falou que esta é uma igreja, aqui no segundo texto que nós lemos, que vivia debaixo da esperança. E eu já expliquei, irmãos, nossa igreja várias vezes, que a esperança no Novo Testamento não é igual a quando eu falo, não, ó, esse ano 2021 eu estou na esperança de tirar férias. Pode acontecer, pode não acontecer, certo? Eu estou na esperança de passar no vestibular. Da mesma maneira, pode ser que sim, pode ser que não. Não é esse o significado de esperança que nós acabamos de ler aqui. Nós não temos absolutamente nenhuma dúvida de que Jesus volta a qualquer momento. Amém, igreja? Essa é a promessa e a certeza bíblica. Eu sempre menciono, irmãos, a nossa aula, o que estamos fazendo aqui, pode não chegar até o final. Fizemos toda essa impressão de material à toa. A gente vai fazer a EBD das EBDs na presença de Deus. Mas que cristão em sã consciência trocaria qualquer plano humano pela volta de Jesus? Ou não trocaria, melhor dizendo. Que cristão em sã consciência? Então, essa é uma convicção, isso não é uma esperança do talvez. Só não sabemos a data, mas que vai acontecer, vai. Pastor, mas já que o senhor tocou nesse assunto, parênteses aqui, 2000 anos. Nós estamos expondo, irmão, Gênesis. E passamos por Gênesis 3, onde tem a promessa da redenção. Você está reclamando, está esperando 2000 anos? Os antigos, se contar toda a história, esperaram muito mais que isso, o dobro, até a vinda de Cristo. Foi o cumprimento da promessa de redenção. Ok? Então, nós não temos ideia, meus irmãos, quais são os propósitos eternos do nosso Deus. Mas não temos necessidade nem
e nem fatos para duvidar que o Deus que fez não vai fazer novamente. Porque tal como ele prometeu, o Senhor Jesus veio, o número de profecias relacionadas à sua vinda é absurdamente de poder de convencimento. Se você começar a enumerar tudo que é falado sobre a vinda de Jesus, não há motivo pelo fato de a segunda vinda ser alguma coisa inventada, porque foi afirmada e documentada por ele mesmo. Ok? Fechar o nosso parênteses aqui. Bem, e aí o texto vai continuar, meus irmãos, próximo parágrafo aí. Logo em seguida, Paulo apresenta à igreja o motivo pelo qual ele está escrevendo a carta. Por que que ele está endereçando os colossenses. Versículo 24, agora. Agora eu me lembro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, o que ele fez aqui, meus irmãos? Ele não elogiou os irmãos pela esperança da glória que eles tinham, um pouquinho acima. Agora ele relacionou que essa esperança só existe por causa de Cristo. Pastor, mas isso não é óbvio? Deixa eu falar uma coisa aqui, meus irmãos. A maioria dos argumentos contra heresias são óbvios. Mas eles se tornam menos óbvios quando você está cegado pela heresia. Se você pegar, meus irmãos, de novo, a divindade de Cristo, se você pegar os textos que tratam, você lê como um cristão renascido e diz, ok, está claro para mim. Está claro o que está escrito aqui. Irmãos, só no Senhor Jesus ter aceitado a adoração, para mim encerra a questão. Quantos seres no universo são dignos de adoração? Um. O Deus Trino. E você pega Apocalipse e Jesus está sendo adorado. Você não vê Jesus. Não, parei. Vocês estão equivocados. Você não vê ele fazendo isso. Por outro lado, o anjo que aparece a João também para ajudá-lo nas revelações, João já está meio baratinado, né, pelas visões que está vendo. Ele está já para lá de surpreso. Ele se ajoelha também diante do anjo. O que o anjo faz? Não faças isso, eu sou teu conservo. Nós estamos aqui, ó, mesmo nível. Você viu a diferença? Então, eu sou grato por todo o resto da evidência bíblica, mas eu nem preciso. Porque o Senhor Jesus comprova quem Ele é dessa maneira. E tem muito mais texto, nós sabemos claramente disso. Então, meus irmãos, a argumentação de Paulo começa parecendo simples, mas é simples. Porque como você vai ter esperança em um Cristo que vocês estão diminuindo? Não faz sentido. Eu apresentei para vocês, na verdade não foi Paulo, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Foi apresentado para vocês um evangelho glorioso, de um Cristo glorioso, e vocês estão diminuindo e ainda assim querem manter a sua esperança? Vocês estão em contradição. É isso que ele está falando aí no versículo 28. Aí, continuando. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então aqui, mais acima, irmãos, particularmente no versículo 2 e 3, certo? 2 a 4, aliás, está resumido, ainda Paulo não entrou no assunto,
que o objetivo dele é: eu não quero que vocês sejam enganados. A respeito de quê? De Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ver ao longo do nosso estudo que isso tem se repetido ao longo da história da igreja, e hoje, em nossos dias, não é exceção. Como eu falei minutos atrás, às vezes por ignorância, até em boa vontade, mas às vezes por realmente uma crença biblicamente errada e um ensino que tem levado as pessoas a negar aquilo que que causa erosão na sua própria fé e na sua vida com o Senhor. Ok? Bem, seguindo adiante, como eu falei, logo em seguida Paulo apresenta um motivo, ou seja, a mesma maturidade cristã pela qual ele ora a Deus em favor dos colossenses, agora é apresentado como objetivo pelo qual ele está escrevendo. Esta unidade funciona como um tipo de preparação para a estrutura seguinte, que é apresentada como uma espécie de sumário de toda a carta. A ênfase principal desta unidade está no fato de continuar caminhando em Cristo. Tudo que vai ser dito no restante da carta deve ser entendido tendo isso como foco. Versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Na sua Bíblia, provavelmente, meus irmãos, tem um título, que obviamente não é parte do texto original, é apenas colocado pela editora: Livres do legalismo por meio de Cristo. Então vamos lá, irmãos. O que tem acontecido hoje que reflete a heresia dos colossenses? Certo? Você já ouviu alguém falar assim: tem que ter fé em Cristo, mas... E aí ele coloca determinados comportamentos, determinadas práticas, certo? Que vão ser fundamentais para definir se a pessoa é salva ou ela não é. Vamos falar logo do absurdo. Um determinado velhinho simpático, certo? Que tem uma musiquinha que parece o Silvio Santos Gospel, que tem uma filial bem aqui pertinho, escreveu e pregou. Eu não estou inventando, eu li e ouvi, certo? Que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Então, o que ele está dizendo na prática, meus irmãos? Ele fala de Jesus o tempo todo. Mas o que ele está dizendo na prática? Que além da fé em Cristo, você precisa das obras para ser salvo. No caso, o dízimo. Preste atenção, meus irmãos. Isso não significa, isso ser mentira, não significa que ofertar na obra, evangelizar, orar, as práticas cristãs, certo? Não sejam importantes, não sejam fundamentais. Uma coisa é dizer, você precisa fazer em obediência para agradar a Deus, para honrar a Deus, para crescer, para ser transformado, tudo isso. Outra coisa é você relacionar isso com salvação. Você consegue fazer a diferenciação? Então, em outras palavras, meus irmãos, se você pegar Paulo e juntar com Timóteo, porque são os dois que vão falar sobre fé e obras, Paulo praticamente sempre mais Efésios capítulo 2, e Tiago vai falar também sobre a fé sem obras ser morta. Se você juntar as duas coisas, você vai chegar à seguinte conclusão: a fé é comprovada, autenticada pelas obras, mas as obras não produzem a fé. Funciona daqui para lá, mas não funciona de lá para cá. Ok? Então, de vez em quando, irmãos, eu vejo pessoas na história, né, que fizeram coisas tão boas. Essa semana eu até publiquei de uma jovem, ela era jovem na época, que salvou milhares de crianças no nazismo. Uma história maravilhosa, coisa... Inclusive, em Israel, lá no Museu do Holocausto, nós fomos do lado, no Yad Vashem, tem uma alameda, né, um corredor de árvores plantadas com placas, que é chamada Avenida dos Justos entre as Nações. E o nome dela está lá. De Schindler, do famoso filme de Spielberg, está lá também. São gentios, não são judeus, que salvaram judeus, particularmente na Segunda Guerra Mundial.
É algo bom? Sem dúvida nenhuma. É uma história extremamente inspirativa. Porque eu confesso, irmãos, eu fiquei me imaginando naquela situação, dizendo assim, eu não sei se eu faria. Eu não sei se eu faria o que a família de Cortendum, a nossa irmã em Cristo, fez na Holanda, que construiu um quarto, né, um fundo falso, e fez um quarto, escondeu os judeus ali e pagou com a vida. Só Cortendum sobreviveu para chegar aos 80 e tantos anos. A família toda dela, quando foram descobertos, foram levados para o campo de concentração e lá morreram. Aí eu fico pensando, você tenta se colocar no lugar da pessoa um segundo. Fico pensando, aí eu olhar para Leila, e olhar para os meninos, aí você não sabe o que você vai fazer naquela situação. Você coloca a sua família em risco para ajudar estranhos ou não? Eu não sei. Eu vou deixar essa aí na coluna do não sei. Eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não sei o que eu faria de fato. Então é admirável? Sem dúvida nenhuma. Produz salvação? Nem um dia. Nunca. E esse é o grande problema, que o mundo entra em parafuso. Porque ele pega um crente, que se diz crente, às vezes se veste como crente, tem linguajar de crente, mas o cara não tem ética, não tem moral. Não é complicado? Aí você pega um camarada, que inclusive pode ser até ateu, tá? Mas é gente boa, ajuda o próximo. Para o carro para a cachorrinha atravessar na rua. Essa semana a gente ficou lá, teve parada lá 5 minutos, porque pincher fugiu da dona, estava para lá e para cá, e ela que deu uma doida atrás. O pessoal começou a sair do carro ali, mas tinha que parar mesmo. Gente boa, que não ia passar por cima do bichinho, né? Isso produz salvação? Nem um dia. E aí o mundo não entende, meus irmãos, o que é graça. Isso é tanto fato, meus irmãos, que Paulo fala em Coríntios capítulo 3, que tem gente que vai ser salvo como que pelo fogo. Ou seja, vai chegar na eternidade. O pessoal brinca assim, não, rapaz, perdeu tudo, só sobrou a roupa do corpo, né? Vai chegar na eternidade até sem a roupa do corpo, não vai sobrar nada. Palha, feno, madeira, não é isso que Paulo fala? O fogo pega, sobra nada. Paulo em nenhum momento falou que esses irmãos não estavam salvos. Mas eles não tinham fruto. Não tinham resultado da sua salvação. Pastor, mas então eu vou viver assim, experimentar o melhor dessa vida e estou salvo. Vai, tenta a sorte, casar é certo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu gosto muito da maneira como Paul Washer explica isso, porque um jovem chegou para ele. O Paul Washer foi missionário no Peru, muito tempo, e ele estava de volta lá no Peru, e o jovem falou exatamente sobre essa questão da como eu posso saber se eu sou salvo mesmo. Claro que há outras coisas que ele poderia ter falado, mas o tempo era curto, e no tempo curto o pregador falou assim, qual é o pior lugar aqui, o mais devasso? Lá no Rio a gente chama isso de inferninho. Sabe aquela boate pé sujo mesmo, de coisa piseiro? Aliás, essa semana alguém publicou que a igreja promoveu o piseiro gospel. O nível de falta de semancol tá triste mesmo, viu? Mas então. E aí o Washington perguntou para o jovem, qual é o pior lugar que tem aqui na sua cidade? Ele falou, é o lugar tal. Aí ele falou assim, essa noite você vai para esse lugar, você vai ficar com quantas mulheres você puder, você vai fazer o que você puder, tudo de errado que você puder. E o jovem foi arregalando o olho para ele. E aí ele respondeu, no puedo? É no Peru, né, irmão? Tenho temor? No. Perfeito. O jovem respondeu para ele, não posso. E o apóstolo perguntou, por quê? Eu tenho temor. É o que eu estou dizendo, meus irmãos. As obras autenticam a sua salvação. Agora, preste atenção. Não serviria, porque a conversa continuou, se o jovem tivesse... Eu tenho medo de perder a salvação, qualquer coisa assim, como se eu tivesse que fazer alguma coisa para segurar a minha salvação. Mas ele foi preciso. Eu tenho temor de Deus e do Senhor que me salvou. Então, é uma questão, irmãos, de novo, simples,
mas que se torna complexa porque as pessoas, o ser humano, irmãos, tem necessidade de fazer alguma coisa. Sabe? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de aceitar um elogio, de aceitar um presente, de aceitar ajuda? Espiritualmente, no fundo, nós temos esse problema que precisa ser destruído em nós. Nós precisamos, irmãos, repetir para nós a letra do velho hino. Somente a tua cruz me abraço, nada nas minhas mãos eu trago. Me agarro. A tua cruz me agarro, nada nas minhas mãos eu trago. Não tem nada. Jonathan Edwards colocou de maneira perfeita. A única coisa que você contribui na sua salvação é o pecado do qual você é salvo. Ok, irmãos? Então, isso que Paulo está tratando aqui no começo, ainda comendo pelas bordas, né? Como o mineiro faz. Aquilo que ele está fazendo aqui por enquanto é mostrando a eles, colocando o fundamento, o baldrame daquilo que ele vai tratar com mais detalhes na carta, ok? Com isso em mente, ele refuta alguns falsos ensinos que poderiam desviar a igreja desse alvo. Paulo os conscientiza do fato de já terem sido batizados em Cristo. Por isso, já estão completos nele. E aí nós chegamos ao versículo 8 e não 18, né? Vou mandar para o meu amigo, pastor Mário Rubens, algumas correções aí da digitação. Ali não é 18, irmãos, é 8 a 12, ok? Seguindo aí a nossa linha, nossa sequência. Tenham cuidado para que ninguém, olha só, irmãos, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha só. É que hoje em dia, irmãos, vocês não conhecem, mas quando eu era garoto pequeno lá na Ilha do Governador, eu convivia com irmãos de diversas denominações, na escola, né? E outros eventos que eu participava. Eu já vi cada coisa. Tinha uma senhora amiga conhecida da nossa família, que ela ia à praia de saia. Saia e camisa. Veja bem, eu não estou dizendo que algumas roupas que algumas mulheres usam aí não sejam absurdamente escandalosas, não tem nada a ver com a... Como é que é o nome da palavra mesmo? Prudência não, modéstia. Não tem nada a ver com a modéstia cristã. Claro que é um absurdo o que muitos usam. Mas aí a praia de saia e camisa de mão comprida. Mas por quê? Filosofias vãs, enganosas, tradições humanas. Colocaram na cabeça daquela própria irmã, que eu acho que essa altura que ela já está até na glória, né? Eu espero que fosse realmente convertida, que aquilo era parte intrínseca da sua salvação. Alguns naquela época criam que se Jesus voltasse e você estivesse vestido inadequadamente, você ficava. Quantas e quantas vezes eu vi alguém falar assim, vigia, varão. Jesus vem e você fica. Então, na cabeça dessa pessoa, o corpo de Cristo vai aos pedaços, né? Vai a perna, o braço, mas fica um dedo mindinho para trás porque não estava vestido adequadamente. Parece besteira, meus irmãos, mas a pessoa vive aprisionada. É o que está escrito aqui, escravizada. Pelo que tem ou não tem que fazer. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas vêm com perguntas. Pastor, crente tem que fazer determinada coisa? O crente não pode fazer determinada coisa? Como se a resposta fosse uma lista simples de permissões e proibições. Certo? Quando a coisa... Isso é trabalho de preguiçoso, né? Quando a coisa, na verdade, requer mais pensamento, raciocínio. Teve uma vez que o pessoal estava discutindo se o crente podia faltar no domingo à noite no culto, porque era a final do campeonato do seu time, que há uma década não chega numa final. Que tipo de discussão besta! Eu falei, meu irmão, aí alguém me marcou lá nessa discussão, eu falei assim, meu irmão, se você precisa ainda de que alguém lhe diga sim ou não para esse comportamento, você precisa crescer muito espiritualmente. E eu não vou dar aqui, irmãos, uma resposta sim ou não. Porque não cabe alguém tomar uma decisão, isso é, qual a sua motivação? Por que você quer fazer tal coisa? Por que você não quer fazer tal coisa?
Por que você tem esse comportamento e não aquele outro comportamento? E as pessoas não querem, elas preferem, de uma maneira infantil, uma maneira colossense, que alguém lhe diga como e o que fazer, quando fazer e por que fazer. E, obviamente, fora daquilo que o Senhor nos ensina. 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Não precisam dessas outras regras na sua vida espiritual. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado do corpo da carne. De novo, Paulo está desprezando uma prática religiosa, a circuncisão, falando que eles passaram por algo superior. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, veja bem, meus irmãos, vamos pegar inclusive o batismo para fazer aqui a nossa comparação que Paulo está fazendo com a circuncisão. Alguém pergunta para você, quando é que eu posso ser batizado na sua igreja? Por quê? Não, porque eu quero ir para o céu. Aí você verifica com essa pessoa se ela compreendeu o Evangelho, se ela já aceitou a Cristo, né, como Senhor e Salvador, se ela compreende realmente o Evangelho como ser salvo, joia. E aí você explica para essa pessoa o seguinte, eu vou parafrasear o que Paulo fez aqui, usando o batismo. Você já foi batizado em Cristo. Você acha que um pouco d'água vai melhorar isso? Vocês foram circuncidados, não na carne, mas no espírito. Mas você acha que cortar um pedacinho de pele do membro masculino vai mudar isso, vai melhorar isso? Por quê, meus irmãos? Porque grande parte dos colossenses eram judeus. E eles compreendiam isso também. Paulo, lá os Gálatas, irmãos, ele vai ser mais duro. Porque estavam defendendo a circuncisão lá de fato, como necessária para a salvação. E aí Paulo vai falar assim, bem, se a circuncisão faz tudo isso, castra logo. É isso que ele fala. Quando ele fala assim, vocês deviam então se mutilar. Se 2 centímetros de pele vai fazer essa mudança toda espiritual na vida de vocês, se mutilem logo, totalmente. Eu falei, meus irmãos, que em Gálatas é voadora giratória no peito, que a coisa lá era até mais grave. Mas aqui, Paulo ainda assim está sendo bem sério com os maus caminhos doutrinários que os irmãos estavam se dirigindo. Ok? Bem, como eu disse, meus irmãos, esse é o texto aí do parágrafo. Com isso em mente, ele refuta alguns falsos ensinos que poderiam desviar a igreja desse alvo. Paulo os conscientiza do fato de já terem sido batizados em Cristo, por isso já estão completos nele. No final da estrutura, a ênfase é dada ao fato de que a vitória de Cristo na cruz não só nos trouxe libertação, mas também nos deu vida. E aí ele vai repetir um texto muito parecido com Efésios capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consiste em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu não sei nem por que precisa do resto da carta, porque essa altura, se eu sou colossense, eu já estava com vergonha. Paulo está dizendo, olha o que Cristo fez. E vocês querem adicionar alguma coisa a isso? Sabe o que isso parece, meus irmãos? Você ganha, desculpe a comparação até limitada, mas você ganha um Rolls Royce. Eu não sei se você sabe, mas cada Rolls Royce é feito à mão. Ele não é carro de linha de montagem que nem um carro da Fiat, da Volkswagen, etc. Ele é feito à mão. Ele é feito como uma obra de arte. Você ganha um Rolls Royce. Aí o que você faz? Você coloca, vai numa loja de acessórios, começa a botar um monte daqueles acessórios brega, né? Luz de neon. Estraga uma obra de arte. Você coloca aquela... Rebaixa o carro. Deus me livre, guarde. Ou então coloca aquelas coisas que quando toca música o carro fica com um Rolls Royce. Ou você está lá no Vaticano visitando o David Miguel Ângelo. Gente, ele é de tirar o fôlego.
Como que alguém conseguiu numa pedra de mármore fazer os músculos e as veias? Aí você vai lá e dá uma melhorada no Davi de Miguel Ângelo. Não tem o que melhorar. É perfeito. Ele está pronto, não tem nada que fazer ali. Entende, irmãos? Aí você pega essa minha parca ilustração aqui do Rolls Royce, do Davi de Miguel Ângelo, e pega a obra da cruz. A cruz não fez, agora a sua saia comprida vai fazer. A cruz não fez, agora a sua oferta e dízimo vai fazer. Pastor, quando você coloca assim, parece meio ridículo, né? Pois é ridículo. É muito ridículo. Senhor, estou aqui, primeiro domingo do ano, na IBD. Só está anotando? Sabe, irmãos? Eu já falei anteriormente, vou falar novamente. Deus não está impressionado com o seu currículo. Uma vez numa reunião de pastores, o pregador falou exatamente isso. Que há pastores e missionários que vão chegar no céu e dizer: Senhor, chegou teu servo. Eu plantei 5 igrejas. Eu fiz não sei o que, eu fiz isso, fiz aquilo. Como é que Isaías chama mesmo, meus irmãos, isso daí? Trapo de imundícia. Alguém não sabe o que era trapo de imundícia no Antigo Testamento? Era o absorvente íntimo das mulheres. Pastor, é porque o Senhor Deus era meio assim, grosso, né, no Antigo Testamento. Vamos para Jesus, que Jesus é melhor. Beleza. Quando você fizer tudo que você tiver feito, você vai ganhar um título. Qual é o título? Servo inútil. Ih, deu ruim. Fui para Jesus e ele recebi outra perna manca na nuca. Esses textos estão aí, meus irmãos, para que a gente se coloque no nosso lugar. Como eu já falei 1 milhão de vezes, meus irmãos, passou a letrinha da história da humanidade. Né? Sabe como é que quando passa a letrinha, lá em cima aparece Bruce Willis, o Stallone, o camarada que ganhou os milhões no filme. Aí depois a letra fica menor, vem um pessoal, coadjuvante, e depois vem aquela letrinha que você já foi embora, já foi comprar outra pipoca, porque ninguém quer ler. Pois é, nós vamos passar depois dessas letrinhas. Porque só tem o Senhor como o destaque na história da redenção. Pastor, mas isso não humilha a gente? Irmãos, desde quando humilhação fez mal à nossa vida espiritual? Semana eu comentei também na mensagem, porque realmente ficou, irmãos, assim, nosso coração ficou partido com o que a gente soube alguns dias atrás. A queda de um homem, sei que todo homem, eu sou capaz de cair, você é capaz de cair, mas que era um referencial e tudo mais, e eu li um comentário num dos posts sobre o ocorrido com ele, que é uma frase conhecida dizendo: poder absoluto corrompe absolutamente. Porque sabe por quê, meus irmãos? A gente tem séria dificuldade de lidar com o sucesso, com a fama, com a aprovação. Tapinha nas costas é a pior coisa que pode fazer. Charles Spurgeon tinha uma frase que ele dizia: Satanás derrubou mais homens de Deus com elogios do que com fracassos. Não obstantemente, é bom quando você chega com seus pais, com os seus filhos, com o seu irmão em Cristo e diz: poxa, meu irmão, que bênção que aconteceu com você, que bênção que você conquistou isso. Mas ainda assim, é algo bom, mas perigoso. À medida que a pessoa começa a acreditar demais naquelas palavras. Eu fiquei bobo, irmãos, quando alguém perguntou para mim, não é nesse, mas acho que foi quando a gente estava pintando aqui, nossas colunas de chocolate, e viu a foto que a gente postou. Pastor, o senhor participa do mutirão? Desde que eu era garoto. O templo, o prédio da igreja que eu me converti, congreguei, eu me converti, ela era um barraco. E hoje é um prédio que vai de rua a rua. Participei de todos os mutirões e eu achei aquela pergunta muito estranha.
E a pessoa diz, não, porque aqui na igreja a liderança não participa. Eu falei, ui. Intocáveis. Ridículo. Ridículo. Aí eu falei para ele assim, ensina para eles uma frase de Howard Hendricks, que eu aprendi com o David Cox. Servo que não serve, não serve. Não importa que terno bonito esteja usando, que palavras provavelmente não prestam também, mas esteja falando, não serve para nada. Essas coisas acontecem, meus irmãos, quando nós perdemos perspectiva. Vamos voltar para a lição, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós aqui no subsolo. A primeira classe do Titanic de Deus, que não afunda, só tem ele. Nós estamos lá no porão e graças a Deus. Graças a Deus. Porque tem um monte de gente que está do lado de fora. Nem no porão está. E muitos deles até se acham lá grande coisa. Portanto, ninguém pode negar aos Colossenses a sua posição no corpo de Cristo. Pois a obra de Cristo os conduziu à morte para o mundo, sendo também suficiente para a santificação do seu povo. Desta forma, os colossenses não deveriam mais se submeter às regulamentações judaicas como meio de santificação. Vamos ler esse contexto agora, 16 em diante. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. O que ele está falando aí, meus irmãos? Das regras judaicas de comida impura. Viram o irmão ali com torresminho de porco. Eu não sei se tem torresminho que não seja de porco, mas vocês entenderam. Tem torresmo sem ser de porco? Eu não sei. Olha, está em pecado, porque isso é comida impura. Ouvi o irmãozinho comendo morcego. Também era comida impura, irmãos. Para mim continua, mas não religiosamente, né? E aí caíram matando em cima dele. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. O que você está fazendo, irmão? Lavando o seu jumento no dia de sábado? Seria o equivalente moderno a estar lavando seu carro, né? Você está lavando o seu jumento hoje não pode. E lá já tinha a listinha negra dos irmãos que estavam fora do escrito. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Ah, meu Jesus, como já vi isso na vida. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, ou seja, a este mundo, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não têm, preste atenção, valor algum para refrear os impulsos da carne. Se eu não me engano, a revista atualizada está dizendo não tem poder nenhum contra a sensualidade. Então perceba, meus irmãos, é incrível que na história da igreja um monte de gente não aprendeu Colossenses. Estava assistindo uma série e tem um bispo, na verdade, lá, católico. Só que ele tem um probleminha, irmãos, ele tem certa dificuldade com o voto de castidade dele. E aí quando ele transgride o voto de castidade dele, ele vai para a floresta lá com um chicote, batendo nas costas. Resolvido o problema, né? Não, até que apareça o próximo rabo de saia. Tá aí, ó. Tem poder nenhum. Ele está tentando combater o mal com o remédio errado, com a severidade, no caso ali, isso era comuníssimo na Idade Média, da punição, da autoflagelação para acabar com os pecados. Lutero lutava com isso, irmãos. Uma das coisas que Deus levou Lutero à conversão foi a tortura que ele confessava ao seu confessor, né, o monge que estava acima dele lá. Como os irmãos sabem, Lutero era um monge
católico, né? Monge agostiniano. Ele confessava como ele lutava com a sua carne, com os desejos pecaminosos e tudo mais. E nada resolvia. Quem resolveu? Cristo. A solução, meus irmãos, para qualquer pecado na nossa vida, o texto já explicou, é Cristo. E não qualquer prática ascética, qualquer prática de severidade com o corpo, ou privação de qualquer outra coisa. Bem, a carta é desenvolvida do ponto de vista de que a obra de Cristo na cruz marca o início de um novo tempo para os cristãos. Nas unidades seguintes, próximos capítulos, né, Paulo aborda o fato dos cristãos já estarem vivendo uma nova vida em Cristo. Para desenvolver esse pensamento, ele primeiramente forma a base, versículo 1 até o versículo 4. Presta atenção, acompanhe aí, irmãos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então presta atenção, meus irmãos, como Paulo muda aqui. Em vez de práticas religiosas, disciplinas espirituais. Pastor, não é a mesma coisa? Depende. Se você faz o seu devocional como uma prática religiosa, o efeito, a utilidade, a eficácia disso é zero. Mas se no seu momento devocional você tem um encontro com Deus, como o antigo hino, né? Nesse dia feliz, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Sabe, o mundo morreu, silenciou-se, porque agora eu estou em reunião com o Senhor. Essa disciplina espiritual, meus irmãos, é isso que Paulo está falando aqui. Busque as coisas que são do alto. Perceba, meus irmãos, que as coisas do alto não são necessariamente práticas apenas religiosas, espirituais em si, ou claramente espirituais. Por exemplo, você pode desenvolver a sua profissão carnalmente ou espiritualmente. Porque, meu querido, como ser espiritual que eu e você somos, tudo que nós fazemos é espiritual. É claro, se você tem, ou se alguém tem uma profissão que envolve pecado, é exceção, né? Como aquela coisa absurda da prostituta lá nos Estados Unidos, ou na Europa, desculpe, que gravou o vídeo dizendo que havia mandado o dízimo para a Universal e estava sendo abençoada. É óbvio que isso é uma coisa tão sem lógica que eu não estou falando disso. Estou falando de profissões legítimas. Por mais que o governo anterior queria legitimizar até esse tipo de prática. Mas qualquer coisa que nós façamos, meus irmãos, precisa ser feito para a glória de Deus. Aí eu pergunto, parênteses aqui, você murmura do seu trabalho? Aquele mesmo trabalho que algum dia no seu passado foi motivo de oração? Amanhã é o dia que o Garfield odeia, segunda-feira. Na inversa proporção de que ele gosta de lasanha. Você odeia segunda-feira? Ou você enxerga como o dia onde o Senhor vai levar para o lugar que Ele lhe deu para sustentar a sua vida? Você sabe o que é interessante, meus irmãos? A gente faz isso. Eu já fiz isso. Trabalhava sob demanda. Eu estou em casa, ou no meu escritório, né? Estudando meus livros, fazendo algum tipo de lazer, aí tocava o telefone. Era o cliente com quem eu tenho um contrato. Tinha. Exercendo o direito dele de me chamar porque o equipamento dele parou. E quantas vezes eu peguei a chave do carro parecendo Lembra do Mutley? Era meu pai que falava que quando a gente reclamava parecia o Mutley. Reclamava quando o Dick Vigarista não dava para ele medalha, né? Só queria reconhecimento. Trabalho que é bom. Aí lá eu ia reclamando. O cara não sabe reiniciar o computador para poder resolver a coisa. Ele não é obrigação dele, ele está me pagando para fazer isso.
E quantas vezes, irmãos, eu tive que me arrepender, porque aí depois eu perdi o contrato por algum motivo, dificuldade da empresa, né, outro profissional. Senhor, o diabo se levantou. Aí Deus olha assim, cabra sem vergonha. Ele apenas fez o que eu estava querendo, né? Eu não queria aquele emprego, não queria aquele trabalho. Eu não queria aquela coisa me atrapalhando no meu dia a dia. O problema é que eu também ia ter que abrir mão do dinheiro que vinha junto, né? Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que tudo eu posso fazer, espiritualmente ou não. Uma das coisas mais difíceis em alguns acampamentos evangélicos, né, são os homens jogar bola para a glória de Deus. Já viu? O meu pastor tinha uma lista de quem não podia jogar bola no acampamento da igreja. Sério? Porque o camarada brigava toda vez. Era terrível. Tinha uns 2, 3 que falavam assim, não, você vai ser técnico e você vai ser gandula. Para ajudar na tua santificação, porque ele não conseguia ficar 2 minutos sem a carne tomar de conta. Aí vem, meus irmãos, o fato de que às vezes você precisa selecionar coisas que não são em si pecado, tá? Mas produzem pecado na sua vida. E se afastar disso. Lembra que eu falei agora há pouco sobre você defender a verdade? Se você defende a verdade pecaminosamente, por favor, não o faça. Cancela a tua conta na rede social, vai cuidar do jardim, sei lá. Aprender a jogar dominó mexicano, coisa complicada lá, só jogando lá. Negócio tão simples, encaixa isso aqui nesse aqui, agora inventaram um monte de coisa lá. Vai aprender alguma coisa, mas saia daquilo que favorece a carnalidade na sua vida, porque tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Você lava a louça para a glória de Deus? Limpa a casa para a glória de Deus? Cuida dos seus para a glória de Deus? Troca a fralda de menino com diarreia para a glória de Deus? Aquele que você troca... As coisas mais desagradáveis da vida, meus irmãos, se você procurar de verdade, tem uma benção ali. Tem um presente de Deus ali. Até na fralda suja do seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho está ali na sua frente. É só você procurar. Sempre tem Deus fazendo alguma coisa. Vendido pelos irmãos, ameaçado de morte antes, escravo, injustiçado, caluniado. E Deus estava por trás de tudo na vida de José. A gente vai passar por isso em Gênesis, não quero nem antecipar, senão não vou ter o que pregar quando chegar lá no final do livro, né? O ponto aqui, meus irmãos, é que esses irmãos haviam perdido completamente a perspectiva do alto, as coisas do alto. Nós, igreja, precisamos lembrar, nós somos seres eternos. Precisamos viver à luz da eternidade. Eu não sei se é verdade ou não na vida real, mas eu tenho assistido um pouco sobre um seriado sobre vikings, né? E a maneira como eles veem a vida após a morte, se for verdade, não for só coisa do seriado, é de dar vergonha a muito cristão. Teve um velho, 60 e tantos anos, já chegou para a época muito velho, né? Chegou para o líder lá com a arma e ele falou: meu senhor, fique, você não precisa com a gente. Sabe o que ele falou? Não me roube a honra de morrer em batalha e poder ir para Valhalla, que é lá, lembra do Vingadores, do Thor lá? É tudo da mitologia nórdica. E toda vez que alguém morre, eles até choram, até ficam tristes e tal, mas celebram porque ele está entrando lá nos salões de Odin, e sei lá o que e tal. Por um momento, irmãos, eu esqueci da ficção e falei assim, fique triste de pessoas terem morrido debaixo de tamanha ilusão, ter ido à batalha debaixo de tamanha ilusão. E muitas vezes nós, desculpa, irmãos, como cristãos, olham para a eternidade, para a salvação, para as coisas do alto, como se fosse de nós mitologia. Quando, pastor? Quando isso não influencia a minha vida aqui.
Isso não muda a minha vida aqui. Aí eu ouço, eu e você ouvimos o pastor Russell Shedd, né? Fragilizado, mal conseguia já ficar em pé, falando assim, Deus está me desmamando deste mundo. Aí eu fico assim, esse aqui é homem de Deus, né? Aí eu pergunto, o que está lhe pedindo de ser igual? Alguém está lhe proibindo de enxergar a vida e a morte da mesma maneira? Alguém está lhe proibindo de enxergar a eternidade e as coisas do alto da mesma maneira? Deus por acaso diz assim, eu vou dar essa perspectiva, mas só para o meu servo, o seu Shedd, só para o meu servo fulano, eu vou dar só para alguns. O resto eu vou deixar viver debaixo do medo mesmo do resto dos seres humanos. Não. Tanto que Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, diz assim, não quero que vocês sejam como aqueles que vivem na ignorância, sem esperança. E aí ele vai falar, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro e assim por diante. Fato é, meus irmãos, de que a gente olha para esse texto aqui, especialmente o versículo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, nova vida, procurem as coisas que são do alto, e a gente perde de perspectiva de quanto isso abraça, de quanto isso abrange, que não são coisas do alto, não são práticas religiosas. Eu não estou no domingo de manhã, na EBD, para agradar Deus, para comprar alguma coisa de Deus, mas porque é um privilégio que Deus tem me dado de poder ouvir da sua palavra, de poder aprender, de poder ser edificado. A perspectiva muda. Quando eu não tenho que dar nada para Deus, porque Ele já tem tudo. Tudo, meus irmãos, que Ele nos ordenou fazer, é para nosso benefício. Já percebeu isso? Tudo. Você chegou aqui depois de uma semana cansada, difícil, de luta e tudo mais. Semana que pareceu todinha ela 2020. Veio arrastado para o culto, né? A mulher insistiu, o marido falou, o pai mandou, vai se arrumar e entra no carro. E aí começa o louvor. O louvor é dado para quem, meus irmãos? Para Deus. Não terminou a primeira música, você é mudado em outra pessoa. Se você nunca passou por isso, você não sabe que você está perdendo. Porque eu já vim para a igreja, meus irmãos, por vir também. Eu já vim para a igreja preferindo ficar em casa dormindo. Chateado com uma coisa, com outra, sei lá com quem. No fundo, a gente está chateado com Deus mesmo. Aí toca a primeira canção, ou é lida a primeira passagem. E você se sente desse tamanho, mas extremamente privilegiado. Mas o louvor não era para Deus? E aí ele vira o que eu estou dando para ele, dizendo assim, deixa eu abençoar a sua vida. E assim é com tudo. Tudo na vida cristã, meus irmãos, Deus planejou. O design de Deus é para que eu e vocês fôssemos inundados das coisas do alto. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu perdi a conta de vezes de pessoas que chegaram assim, pastor, eu estou há um mês que o senhor pediu para discipular fulano, novo convertido e tal, estou caminhando com ele, estou caminhando com ela. Eu falei, que bom, irmão, como é que tá? Não, lá tá bom, mas eu queria falar de mim. O que foi? Eu sinto uma diferença do meu interesse, da minha vontade de aprender, da vontade de crescer, que eu nunca tive em trocentos anos de convertido. Olha só, o discipulado que supostamente devia ser para outra pessoa está abençoando quem está discipulando. E assim vai, meus irmãos. E os exemplos poderiam se repetir um após o outro e após o outro. Bem no meio do nosso parágrafo, e logo em seguida, descreve um pouco da velha vida, encorajando-os a romperem por completo com o passado, mortificando o velho homem. Logo em seguida, ele encoraja-os a viver a nova vida em Cristo, à semelhança do próprio Cristo. Em seguida, Paulo mostra como essa nova vida pode ser colocada em prática na relação do cristão com seus familiares e com seus subordinados. Esta unidade é concluída encorajando a igreja a viver essa nova vida em Cristo, orando pela pregação do Evangelho e testemunhando acerca de Cristo. É um ótimo resumo, irmãos. O que você crê determina o que você faz. Creia certo, aí você vai fazer certo. É por isso, meus irmãos, que nossa igreja enfatiza tanto a sã doutrina. Porque não importa você tentar treinar as pessoas para fazer as coisas.
se elas não sabem, no fundo, biblicamente, eternamente, porque sim estão fazendo. Chegando ao final da carta, Paulo conclui com a mesma ênfase com que começou, abordando a ação de Deus através do Evangelho no mundo. No final da sessão, ele introduz a conclusão, saúda os seus amigos, chama de cooperadores, saúda os colossenses e conclui com sua assinatura. Então, meus irmãos, essa é não li cada um desses textos porque demoraria muito, mas essa é a introdução da nossa lição. Tal e qual nós fizemos em Atos, tal e qual nós fizemos em Gênesis. Toda vez que você estuda um livro bíblico, você precisa estudar a parte técnica, por assim dizer, ok? Então, tentei, em meio à parte técnica, já colocar algumas aplicações, algumas coisas para que você também tivesse o benefício disso. A gente vai continuar no domingo que vem, falando sobre a intenção da carta, né? E a autoria da carta e tudo mais, e outras coisas mais técnicas. Mas essas coisas são importantes. Por quê? Porque essa carta não está separada de um contexto. Não está destituída de um contexto. Tem o porquê e para quem tudo isso foi feito. Amém, meus irmãos? Alguma consideração, alguma pergunta de algo que nós ouvimos hoje de manhã, não ficou porventura claro? Nope? Ok. Quem não tem esse material aqui ainda? Todos estão nas suas mãos aí? Ok, pessoal da livraria está de prontidão ali. Então tá bom. Irmãos, esse material, você pode estar estranhando que parece cópia. Bem, todo livro publicado é uma cópia, né? No fundo. Mas o que aconteceu? A editora está com as atividades suspensas, porque ela está legalizando a sua questão de CNPJ, etc. Né? Ela trabalhava de forma informal, ligada ao seminário lá de São Luís, e aí eu expliquei para eles que eu precisava para agora, tanto para nós quanto para a nossa congregação. E aí o pastor Rubens, aqui eu quero publicamente aqui fazer o agradecimento, né? Vai ficar registrado, que é um grande amigo, disponibilizou gratuitamente o arquivo para que nós pudéssemos produzir. O que você está pagando foi o custo aqui da gráfica, né? E eles não receberam absolutamente nada por essa doação. Então quero novamente agradecer ao pastor Mário Rubens, do Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São Luís, e da editora, né? Por mais uma vez abençoar a nossa igreja com um material tão rico como nós vamos ver nos próximos meses. Tá bom, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos, e encerrar com uma oração. Deus querido, nós mal passamos da introdução desta carta e já tanta coisa abençoada nós ouvimos hoje. Muito obrigado, Senhor, por podermos aprender e estar debaixo, Deus, da instrução da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos e os recursos que temos tido. Oramos, Senhor, para que mais irmãos possam, da mesma maneira, Deus, ser desafiados em diversas igrejas por materiais que sejam realmente fundamentados na Tua palavra e sejam realmente instrumento para a transformação das nossas vidas. Nós agradecemos, colocando o resto do nosso dia diante do Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.